Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante em recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas, trabalha em RH, esse é o nosso ponto de encontro, esse é o nosso espaço. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. A gente sempre tem episódios novos publicados às segundas-feiras de manhã, portanto, se você está ouvindo ou assistindo a gente na segunda-feira cedo, já aproveito para desejar uma ótima semana para você e aproveito também para convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, tem o canal no YouTube, obviamente, e tem também o grupo no LinkedIn, tanto o grupo quanto a company page no LinkedIn, com mais de 70 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights por lá. Fica o convite para você fazer parte dessa comunidade. O tema do episódio de hoje é etarismo. A gente vai entender um pouquinho como é que a gente precisa atuar dentro das organizações para parar de desperdiçar, digamos assim, o conhecimento dos profissionais mais maduros, e quem vai guiar a gente por essa jornada é o Morris Litvak, que é CEO e fundador da Maturi, e eu agradeço imensamente pela sua participação hoje conosco, viu, Morris? Oi, Daniel, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, acho que vai ser um ótimo papo. A gente que agradece, privilégio contar com a sua participação, e quem vai participar também hoje com a gente é o Bruno Piai, o Bruninho, que é redator e jornalista do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Fala pessoal, tudo bem? Muito legal ter o Morris aqui com a gente. A Maturi já é uma parceira antiga do RH para você. Ano após ano sempre tem conteúdo com eles, pesquisas, muito material legal. Então é super bacana poder trazê-los também aqui para o RH para você Cast. E vamos que vamos. Bom, falar de etarismo pode parecer simples, mas não é bem assim. E a gente pode comprovar, porque há muitas empresas que têm uma enorme dificuldade para lidar com essa questão, com esse tema. A gente fica o tempo todo falando de choque de gerações, de conflito de gerações, e tem dificuldade para encontrar caminhos para, de fato, fazer uma mescla melhor do capital humano, da questão geracional, para, de fato, extrair e utilizar de forma produtiva e benéfica para a empresa o conhecimento dos profissionais mais maduros. E aí eu quero primeiro convidar o Morris para compartilhar um pouco da sua experiência junto às empresas. Eu imagino que o Morris também tenha bastante contato com RHs das empresas que procuram a Maturi para fazer algum tipo de trabalho voltado para a inclusão de profissionais com mais experiências, profissionais mais maduros no ambiente e no mercado de trabalho, e gostaria de começar para a gente compor esse mosaico, né? Para começar com uma contextualização do tema e, obviamente, já te pergunto, Morris, como é que a gente deve conduzir essas conversas dentro do ambiente corporativo, já que em algum sentido ou outro pode ser sensível, pode ser delicado, pode ser espinhoso tratar disso, mas na nossa avaliação é absolutamente essencial conduzir essas conversas. Queria que você contasse para a gente um pouquinho qual é o segredo dessa receita. Não, legal. Bom, vamos contextualizar um pouco antes, então, porque é importante para a gente ficar tudo na mesma página sobre o porquê que a gente está falando disso, né? Boa. Então, o etarismo é um termo que ainda é novo, né? Que muita gente ainda nem conhece, mas que agora está finalmente começando a ser mais falado. A gente vê casos como recentemente, né, das universitárias lá de Bauru, que viralizou, né? Isso porque agora é o tipo de coisa que a gente não está mais aceitando, né? O etarismo, até pouco tempo atrás, né, talvez esse caso ele não tivesse essa dimensão porque ia ser uma coisa normal, né? Porque ainda é muito normal, uma questão cultural que a gente tem na nossa sociedade como um todo, mas no mercado de trabalho ele ainda é ainda mais forte, porque a gente tem essa cultura que tem vários mitos, estereótipos
que favorecem o preconceito etário, o etarismo, né? E que a gente não percebe, que muitas vezes é inconsciente, mas desde que a gente é criança, a gente aprende que o velho não serve, sejam pessoas ou sejam objetos, né? Tá, enfim, defasado, que o bonito é o novo, que a juventude, que é bacana. A gente vive numa sociedade que cultua a juventude, né? Exato, cultua exato. o que é novo, né? Uma cultura jovem-cêntrica, que é muito Exato. forte na Exato. cultura latina, a coisa da estética, né? E para a mulher, principalmente, isso é muito forte. E também porque, há pouco tempo atrás, a gente falava que o Brasil é o país do futuro, porque o Brasil era um país de jovens, né? E isso mudou radicalmente, está mudando agora, né? Em pouco tempo. Então a gente ainda não se habituou a essa nova realidade que o Brasil não é mais um país de jovens e muito menos vai ser. O Brasil vai ser um país de pessoas maduras, pessoas mais velhas. Hoje, a gente tem já 26% da população brasileira tem mais de 50 anos. Isso significa 55 milhões de pessoas. Uhum. O IBGE estima que em 2050 um terço da população do Brasil vai ser de idosos. E já tem alguns lugares que a gente já tem mais idosos do que jovens, até não sei quantos anos e tal, porque a taxa de natalidade está diminuindo, a gente está tendo cada vez menos filhos, a expectativa de vida está aumentando, né? Só que isso está acontecendo de uma maneira muito acelerada, né? A tal da inversão da pirâmide etária. Pra vocês terem uma ideia que aconteceu na França, já tanto a França, outros países da Europa, Estados Unidos, o Japão principalmente, já estão passando por esse processo há muito tempo, já começou bem mais cedo, né? Mas a França, então, levou 130 anos para dobrar de 10% para 20% a sua população de idosos. Uhum. No Brasil, essa mesma mudança está acontecendo agora em 25 anos. Né? E, diferentemente da França, desses outros países, o Brasil é um país em desenvolvimento, com muita pobreza, com vários outros problemas para serem resolvidos e com uma educação que não olha para isso. Então, a gente ainda não valoriza as pessoas mais velhas. Pelo contrário, toda a questão tecnológica, né, que está hoje muito forte, principalmente no trabalho, reforça alguns estereótipos com relação ao envelhecimento. E mais um dado importante é uma pesquisa da FGV que estimou que em 2040, 57% da força de trabalho do Brasil vai ter mais de 45 anos. Então, além de olhar para uma questão social, de diversidade, de representatividade, as empresas precisam entender que isso é um tema estratégico, porque a força de trabalho e o público consumidor estão envelhecendo. Então, esse olhar que a gente começa a ver agora das empresas se dando conta dessa realidade, já do presente, mas principalmente de um futuro próximo, né? E por isso começando a se abrir para o tema, e aí o etarismo ficando mais em voga, e muita gente levantando essa bandeira. A gente vê muitas artistas mulheres, principalmente, né, que já estão aí na faixa dos 50, 60, então aí no seu auge, né, quebrando vários mitos, estereótipos com relação à idade. E assim, o tema está sendo mais discutido, mas a gente percebe na Nature que as empresas que estão olhando com mais atenção para isso são empresas que já estão mais avançadas em diversidade e inclusão como um todo, né, que são normalmente empresas grandes, empresas multinacionais, que já estão avançadas na questão de igualdade de gênero, da questão racial, principalmente, que estão, né, com bastante foco agora, mas também PCD, LGBTQIA+, e aí também começa a olhar para a questão etária ou geracional, né, porque sabem, e a gente fez uma pesquisa no passado com a UI, né, que mostrou que isso vai afetar o negócio, né, apesar de não ser prioridade, mas daqui a alguns anos eles já pretendem fazer algo a respeito. Então, está numa fase muito de aprendizado. Né? A gente sabe na Nature que a gente está ainda educando o mercado. Então, algumas empresas, a gente faz muito treinamento e consultoria sobre o tema, e muitas vezes até um diagnóstico, né, para entender que pé que está isso lá dentro. Em outras já estão fazendo ações efetivas, seja de contratação de pessoas 50 a mais, de integração e por aí vai. Né? E muitas já colhendo frutos. A gente tem alguns indicadores bem interessantes, além de pesquisas no Brasil, que falam, por exemplo, que equipes multigeracionais são mais criativas e mais produtivas, portanto, mais inovadoras. Mas isso só vai acontecer se ela tiver um ambiente propício
de troca, de diálogo geracional. Se for um ambiente de choque, não dá certo. Então, por isso que tem que ter... Começa com essa educação, mas com o apoio da liderança, trazendo um olhar estratégico, né? E aí você sensibiliza as pessoas, elas entendem o porquê, e assim você começa a pôr em prática e tirar proveito disso. E aí a gente tem casos, por exemplo, muito comum, diminuição de turnover, diminuição de absenteísmo, melhora de pesquisa de clima, melhora na satisfação de atendimento ao cliente, por aí vai. Maravilha, Morris. Deixa eu trazer o Bruninho para essa nossa conversa. Bruninho, o Morris compartilhou com a gente vários dados e inclusive pesquisas e tudo mais que corroboram o quão importante, o quão central já está sendo esse tema e será ainda mais no futuro, né? Quer dizer, a força de trabalho certamente precisa ser gerida de acordo com tudo que o Morris falou, então eu acho que o tema é muito pertinente, né? Eu acho que a questão da diversidade etária, ela tem uma particularidade que as outras diversidades não têm quando a gente está falando de minoria. Porque se você é branco, você não é uma minoria dentro do aspecto racial. Se você é um homem cisgênero, você não é uma minoria dentro do aspecto de gênero. Só que todo mundo um dia vai ser uma minoria dentro do aspecto de idade. Claro, se nada acontecer antes, dentro da lei natural da vida, todo mundo vai ser uma minoria nesse sentido, independente do seu gênero, sexualidade, o que for. E tem uma pesquisa da própria Maturi que ela enfatiza que a diversidade etária é a menos trabalhada dentro das empresas em relação a LGBTQIA+, racial, gênero, entre outras. E isso me chama a atenção, porque a gente vê um mercado que a gente fala muito dos 50+, mas ele começa a fechar portas já para o 40+, só que a gente vai ser 40+ um dia, a gente vai ser 50+, a gente vai ser 60+. Então me estranha um pouquinho que a gente não pavimente um caminho pensando também nesse nosso futuro. Eu não sei se é uma questão um pouco de prepotência, um pouco de... eu aos 60 vou ter a mesma cabeça dos 30. Então eu acho que a gente não pensa que a gente vai envelhecer, e quando pensa, acha que vai estar do mesmo jeito que hoje. Não sei se tem um pouquinho disso. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho nesse ponto, Morris. Por que mesmo com todo mundo, assim, tendo essa noção, identificando que realmente conforme você envelhece, o mercado começa a fechar portas, a gente é tão fechado para trabalhar isso desde já? Por que a gente não olha para esse futuro que vai ser o nosso futuro também? Com certeza, pois é muito louco isso, né? Porque eu falo que é um tema que interessa a todos, portanto, todos nós deveríamos ser responsáveis por debater e combater o preconceito etário, senão a gente vai sofrer lá na frente. Mas é difícil os jovens se conectarem com isso, né? Porque a gente na juventude acha que vai ser jovem para sempre e não consegue se enxergar como uma pessoa mais velha, até porque que é o que a gente estava falando, na nossa cultura a gente nega o envelhecimento, a gente não quer envelhecer. Semana passada eu estava num evento que eu falei ali para o público, eu falei, alguém aqui não quer envelhecer? Aí algumas pessoas levantaram a mão, outras eu vi que ficaram meio assim, eu falei, vou fazer a pergunta de outro jeito. Alguém aqui não quer viver muito? Né? É a mesma coisa, não tem como a gente viver muito sem envelhecer. E a gente vai viver muito, se tudo der certo, né, a longevidade é um fato. Então, para os jovens se conectarem, muitas vezes eles vão lembrar do pai, da tia, da mãe, não sei o que está ali, talvez passando dificuldade no mercado de trabalho, o etarismo, né? Mas tem essa questão cultural que o velho é sempre o outro. Quando eu tenho 10 anos, eu acho que em 30 anos é velho. Quando eu tenho 30, é o de 50. Quando eu tenho de 50, é o de 70, né? E por aí vai. Então, enquanto a gente não tem uma educação e muda essa cultura, a gente vai ficar ali perpetuando os vieses que estão por trás, porque muitas vezes é inconsciente, e os estereótipos, né? E a gente precisa de ações práticas para quebrar esses estereótipos, que é isso que eu falo de ações efetivas dentro das empresas.
que muitas vezes estão ligadas à questão de tecnologia, né, de abertura para novidades e tal, que se a gente acha que toda pessoa mais velha não sabe mexer com tecnologia, é teimosa, não está aberta a novidade, isso e aquilo, a gente está não só sendo preconceituoso, mas fazendo um erro enorme, perdendo muita oportunidade, porque não dá para generalizar dessa forma, né? Então, isso é um erro muito grande. Então, a partir do momento que a gente traz o assunto à tona, né, sai do inconsciente, a gente tem que se dar conta que não faz sentido, né? Igual, por exemplo, aquela placa o símbolo de preferencial para idoso nos estacionamentos e tal. Agora tem uma lei que ele tem um tempo para ser alterado, daquele bonequinho corcunda com a bengala tem que ser 60 a mais, sim, o número 6, o 0 e o mais. Porque aqui, imagina se uma pessoa de 60 anos, normal hoje em dia, se identifica com um boneco de bengala ali, corcunda. Não tem a ver mais, essa não é a realidade atual. Mas talvez há 30 anos era assim, era mais comum, né? Só que a gente ainda tem isso no nosso inconsciente. Então, precisamos falar mais disso, né? E precisamos integrar, colocando os mais velhos junto com os mais jovens, né, junto, que a gente começa a quebrar um pouco, porque a gente precisa aproximar essas gerações que talvez estão afastadas, né? Morris, e pegando um ganchinho nisso, você acha que essa transição de geração que a gente está tendo agora, se a gente não trabalhar o etarismo, a conscientização, o combate, esse preconceito ele pode ser até maior do que em gerações passadas, porque eu sou da geração Y, por exemplo, e eu acredito que a transição da X para Y, quando a gente está pensando principalmente em tecnologia, tudo que está rolando, inteligência artificial, muita aceleração nesse sentido, eu acho que da X para Y não foi tão marcante quanto está sendo agora da X/Y para Z. Os nativos digitais, o bebê que já nasce com o celular, coisas do tipo. Então, você acha que existe uma tendência a esse preconceito etário poder piorar se as empresas não começarem a se movimentar com mais impacto mesmo contra o etarismo? Olha, é uma boa pergunta. Por um lado, eu acho que sim, porque de fato a tecnologia ela vai ficar cada vez mais parte do nosso dia a dia e mais avançada, né? E se a gente continuar com esse mito de que os mais velhos não sabem mexer e que isso não é para eles, a gente exclui eles, né? E piora essa situação. Por outro lado, com a nossa população sendo cada vez mais velha, né? E cada vez mais numerosa, a quantidade de pessoas 50, 60, 70 a mais, a gente também vai começar a mudar algumas coisas. Tipo, daqui a pouco a gente vai entender que é normal ter pessoas com mais de 50, 60 anos em cursos de graduação. Não é mais né? Tá deixando de ser uma coisa estranha, mas ainda tem lugares onde acontece o que aconteceu lá em Bauru. Sim. Né? Sim. Daqui a pouco a gente vai estar mais acostumado com isso, porque vai acontecer. A gente vivendo muito vai ter várias profissões e vai voltar para a faculdade, enfim. Então a gente vai começar a ver estagiários de todas as idades, trainees de todas as idades. Isso, né, lentamente vai mudar um pouco essa cultura que a gente tem. Só que se não tiver uma educação, né, que de preferência fosse desde criança sobre isso, vai demorar e algumas coisas vão continuar ali sendo reforçadas, né? Então acho que tanto as empresas tem que, de fato, olhar para isso, mas também deveria ter política pública, né? Isso deveria ir para as instituições de ensino, porque é uma questão global e da nossa sociedade como um todo, né? Mas a tecnologia ficando cada vez mais presente, agora a gente vê a inteligência artificial, né, vindo aí com tudo, tem esse risco da gente criar um abismo cada vez maior, porque acho que hoje a gente está em num pico, e a gente viu isso muito na pandemia, de etarismo, porque descolou, né? Antes a gente valorizava os nossos avós, né? Toda a experiência que eles tinham. Agora a gente acha, com 20 anos eu tenho na palma da minha mão no celular resposta para tudo, eu não preciso dos mais velhos, né? Porque eu sei tudo, eu sou dono da verdade, então eu não preciso nem perguntar nada para eles, eu tenho tudo aqui. Então esse é o problema, né, que a gente tem hoje em dia, porque não valoriza mais o conhecimento dessas pessoas.
Ô Morris, conforme você vai falando, obviamente fica muito claro que o buraco é muito mais profundo, né? A questão é muito mais complexa do que a gente poderia imaginar, do que o RH necessariamente poderia simplesmente endereçar o assunto dentro das organizações e pá, resolver. Não é assim. Existe até um problema de autoimagem, né? De aceitação da passagem do tempo. Quer dizer, a gente, como sociedade, precisa tratar disso de uma outra forma. Mas, se a gente puder, de alguma forma, limitar a nossa conversa à atuação do RH, e aí estou falando, obviamente, porque a nossa audiência é majoritariamente formada por profissionais de RH e tudo mais, que tipo de ação, das mais simples até as estratégias mais avançadas, mais complexas e tudo mais, pode começar a dar algum tipo de contribuição para que a gente, de fato, combata o etarismo nas organizações a partir de amanhã, assim, a partir de hoje, né? Quer dizer, que a gente pode colocar em prática, principalmente, e aí imagino que o RH tem um papel muito importante para a condução dessas conversas, para a condução dessas ações, que eles podem fazer já para começar a dar uma contribuição para esse tema? Não, legal. É muito importante porque, de fato, assim, a gente estava dando um contexto geral, mas não quer dizer que não dê para ser trabalhado isso dentro do seu Exato. microambiente ali da empresa, muito pelo contrário, é ali em cada organização que a gente vai mudando essa realidade. O RH tem um papel crucial nisso, né? O RH é o principal público que a Nature conversa nas empresas, e ele tem ali acho que uma força, uma responsabilidade muito grande para mudar esse tipo de coisa, né? E como eu falei, muito importante ter a liderança ali também com um olhar estratégico, né? Mas o RH acaba colocando em prática isso. Então, além dessa educação inicial, que é um processo de sensibilização, uma conscientização sobre o assunto, primeiro, acho que o mais básico é a questão de atrair candidatos de todas as idades, né? Mas não só atrair, como também você trazer essas pessoas ali para as entrevistas, para o shortlist e contratar. Isso parece ser muito simples, mas não é assim tão automático. Tem muitas empresas que falam para a gente, não, a gente aqui é super aberto, pessoas de todas as idades e tal, é eles que não chegam até nós. E aí a gente vai ver a página de carreiras da empresa, por exemplo, comunicação é super jovem, só tem foto de jovem trabalhando, às vezes o próprio linguajar ali que usa é Sim, geração Z, entendeu? Porque quem faz aquilo é jovem. Então você precisa ter na equipe do RH, de recrutadores, pessoas de todas as idades também, claro. né? A gente fala muito para as empresas, além de tudo que essas pessoas trazem, seu comprometimento, experiência, tem um olhar para o consumidor mais velho. E se você tiver só pessoas jovens dentro da empresa, você não conhece essa realidade, né? Então você precisa ter pessoas também mais velhas. E no RH a mesma coisa, não tem como você saber atrair e contratar direito essas pessoas se elas não fazem parte também desse time, né? Então, ter mais diversidade no time de recrutamento e seleção e verificar adaptações que precisam ser feitas nesse processo como um todo, né? Tem uma cena daquele filme Senhor Estagiário, com o Robert De Niro, que eu adoro, que é muito engraçado, porque está sendo entrevistado lá por um menino super jovem, e o Robert De Niro no filme tem 70 anos, aí o menino fala para ele, como você se vê daqui a 10 anos? Ele fala, quando eu tiver 80, aí o menino fala, não, essa pergunta não serve para você, fica todo desconcertado. Então, é um exemplo, né, de que a gente realmente precisa se adaptar, e às vezes são coisas sutis mesmo, as fotos, como eu falei, né, e aí você precisa estar alinhado com o gestor da vaga, né, o RH às vezes ele tem a responsabilidade ali de não só propor, mas às vezes ver que, chegou uma vaga para mim que o gestor está querendo uma pessoa até 30 anos, deixa eu questionar ele, né, não aceitar isso, simplesmente, não, ele me passou, eu vou buscar. Conversa com ele, fala, olha, por quê? Tem algum motivo especial que você está colocando essa data, esse máximo aqui? Você sabia que isso é preconceito, né? Que se isso se tornar público, a empresa pode ser processado, né? Você tem um motivo, né? Posso te ajudar a entender isso e tal, né? Então, acho que esse papel é fundamental. O onboarding
também entender se ele está ali adaptado, né, para todas as diversidades, mas a questão etária às vezes, né, tem uma diferença, os rituais, o dia a dia da empresa, né, o treinamento, né, eventualmente essas pessoas podem precisar de um pouco mais de tempo para treinamento de plataformas tecnológicas, não quer dizer que elas não vão aprender, muito pelo contrário, né, mas não vai ter a mesma velocidade do que um nativo digital, um jovem geração Z que nasceu com isso, né? Então entender essas diferenças, abraçar essa diversidade, entender que as diferenças fazem parte e que elas são muito boas, né? Porque tem a complementaridade aí, não é melhor ou pior, é complementar. É na diferença que está a riqueza, né? Então propor ações de integração geracional, que aí podem variar muito. Tem empresa que faz um hackathon, por exemplo, com equipes multigeracionais, que é super legal. Pode ter, assim, diferentes possibilidades, mas é fazer isso, trazer essa sensibilização de forma contínua sobre o assunto e aprofundando aos poucos. Normalmente a empresa cria um pilar de gerações para falar sobre o tema, com também multidisciplinar, e por aí vai. Morris, quero agradecer a sua participação no RH para Você Cast e desejar muito sucesso para você. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro falar sobre o tema, então quando quiser, só chamar de novo. Dá para perceber que você adora e isso é fantástico. Muito obrigado mesmo pela participação e por compartilhar os seus insights, as suas dicas com a gente. Bruninho, obrigado também por ter participado hoje, viu? Pessoal, muito obrigado, Morris. Que prazer te receber. Poxa, muito legal. Eu acho que sempre vale reforçar, né, que o trabalho do Morris, o trabalho da Maturi é uma referência nesse combate ao etarismo. É um trabalho realmente muito voltado a isso. Então, sempre bom fazer esse reforço que empresas que tiverem alguma dúvida, precisarem de algum parceiro, buscar algum apoio, contar com especialistas, assim, para valer nessa temática, a Maturi é super envolvida com isso. Então, vale muito dar esse voto de confiança, ter essa parceria. E aí, mais uma vez, o agradecimento aí, Morris, por toda a sua experiência, né, todo esse conteúdo que você traz aqui para diversas gerações aqui participando hoje do RH para Você Cast, assistindo. Então é muito legal sempre poder trazer essa mensagem aí para todo mundo. Obrigado, sempre bom poder falar sobre isso. Um abraço, gente. E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje com o Morris Litvak, ele é CEO e fundador da Maturi, e quem participou comigo foi o Bruno Piai, o Bruninho, que é jornalista e redator do RH para Você. Eu quero deixar mais uma dica para você assinar o feed do nosso podcast ou se inscrever no podcast, no RH para Você Cast, aí no tocador de sua preferência. A gente está no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Não importa onde você estiver ouvindo a gente, o que importa é se inscrever ou assinar o feed. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece na página inicial do seu player, aí, do seu tocador. Mas, como eu falei, você já sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho para começarmos bem a semana. Portanto, entre 5, 6, 7 da manhã, você vai encontrar episódio novo publicado toda segunda-feira por aí no Spotify e nos outros players, tá bom? Eu desejo uma excelente semana para você. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.